Fala galera, beleza? Bom dia aqui, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor, sejam todos muito bem-vindos como sempre. Pois é, agora é oficial, né? São Paulo oficializa aí o seu interesse no lateral Alexandro, que está na Juventus, está em final de contrato lá. A gente vai trazer alguns detalhes aqui, agora atualização sobre inclusive o que pensa aí o lateral esquerdo, tá galera? Eric Galopo, torcida se pergunta, o que aconteceu com o Eric Galopo, que perderam espaço no time. Vamos falar aqui também um pouco aqui do zagueiro, né, contratado aí, o novo reforço do São Paulo aí. Vamos falar um pouquinho dele aqui, porque inclusive tem torcedores do esporte mandando recado aí para a torcida do São Paulo, beleza? E o Caleri, hein? Caleri vai para o jogo? Galera, informações que o Caleri não treinou a semana toda, então de segunda a sexta, né? Dificilmente ontem também ele não treinou, então dificilmente ele vai para o jogo. O que a gente espera é a estreia do André Silva, e por que o André Silva a gente vai falar disso aqui agora, beleza? Te peço aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilha aqui esse vídeo. Não esqueça, galera, deixa aquele like, quando você deixa o like, ajuda demais no crescimento do canal. Olha só, vamos começar dizendo o seguinte, né? O que diz a torcida do esporte em relação ao zagueirão aí que foi contratado, né? Só para vocês terem ideia aí, o Sabino, né? Ele chega a priori, galera, são o seguinte, né? 3 meses de contrato, o jogador que vai se recuperar aí no Refis Plus do São Paulo, e aí o São Paulo vai inscrevê-lo ali a partir de abril, tá? E ele tem esses 3 meses aí para mostrar que está recuperado, que tem condições de ficar no São Paulo. A ideia é essa. São Paulo faz um contrato curto, tá? Ele tem algumas metas, deve ser quantidade de jogos para ele jogar, minutos, e depois ter uma renovação. Teria uma renovação aí por mais 6 meses, ou depois o São Paulo estudar uma outra forma de contrato também. Então ele chega com aquele famoso contrato de risco, de produtividade, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí sobre o Sabino. Vou ler aqui para vocês o que os torcedores do esporte lá estão dizendo lá em Recife, tá? Aqui é do André Negro Monte, olha só o que ele fala. Alô, torcida do São Paulo. Eu, como bom torcedor do esporte, digo para vocês terem muito cuidado com essa galera que passa 4 anos estudando jornalismo para no final inventar larota. O contrato de Sabino estava vencendo e o esporte queria renovar. Porém, a pedida dele foi acima do que o esporte queria pagar. Ponto final. Sabino nunca teve fama de gordo, de estar acima do peso. Ele se lesionou no final do ano. E sobre a coletiva, o único que falou foi Wagner Love. Nem Sabino nem Denis falaram nada. Em momento nenhum ele ficou queimado aqui. Muito pelo contrário, ele é querido pela torcida. Nós lamentamos sua saída. Agora vocês têm um zagueiro que vai ajudar muito, podem ter certeza. Não caiam nessa pilha de tá gordo, tá queimado. Eu sou torcedor e sócio do esporte. Falo com propriedade. Não caia nessas conversas. Ah, e outra coisa. Até homenagens o esporte fez na sua despedida. Como alguém queimado teria isso? Tá aí, ó. É o torcedor, um dos torcedores do esporte também falando sobre a saída do Sabino, que eles sentiram a saída do Sabino. Eu disse o seguinte sobre o Sabino, galera. Ele chega exatamente para um momento emergencial, que o São Paulo agora em junho vai perder 2 zagueiros convocados para suas seleções, né? O Ferrarese na Venezuela, o Arboleda no Equador. E aí o São Paulo traz o Sabino para um momento emergencial, uma oportunidade de negócio, e se ele for bem, ele vai continuar. Agora, sobre a performance dele, seria até leviana da nossa parte ficar dizendo, um jogador pereba, jogador ruim, jogador que não presta. Vamos esperar o jogador jogar, né? Porque alguns aí que, inclusive, chegaram nessa condição estão bem, né? O Luiz Gustavo, antes de se machucar, estava bem, o Eric também chegou muito bem, e são jogadores que foram muito contratados, né? Quando o São Paulo contratou o próprio Wellington Rato, né? Então, assim, eu acho que tem um momento de adaptação, o momento do jogador também sentir, não estou mais no esporte, estou no São Paulo. A identificação, o momento, a responsabilidade, a pressão é outra. Mas eu acho que vamos aguardar para ver então o Sabino. Não tem o que fazer, já foi contratado. Agora o negócio é a gente torcer para o Sabino para que ele vá muito bem, para que ele dê certo e seja uma solução, não um problema, né? Eu penso dessa forma. Deixa nos comentários aí o que vocês acham também. Falar em problema e falar em pensar dessa forma, o que pensa o Thiago Carpini de não usar mais o Galopo e não usar mais o Eric, tá? Olha, inclusive a gente acabou de falar aí, né, que alguns jornalistas têm esse negócio, né, galera, de, às vezes
queimar o jogador, dar uma queimada no jogador, começa a falar de A ou B, começa a falar que o São Paulo fez uma má contratação. Mas aí a questão é quem fala e onde fala, tá? Exatamente, vamos tomar cuidado, porque a gente sabe que a mídia clubista não gosta do São Paulo e tudo coloca o São Paulo, tudo negativo do São Paulo. Então é isso. Vamos começar já a falar do Galopo, que o Galopo vai para o Corinthians, que o Galopo vai não sei para onde, o Galopo vai ser trocado, porque já começaram. Daqui a pouco eles vão falar também do Eric, porque ficou fora de alguns jogos, a galera já começa a falar que o jogador não está contente. Mas vocês sabem, né, a turma que começa a falar isso. Questão é o seguinte, é a opção do treinador. O treinador tá certo? No meu ver, não. No meu ver, ele poderia dar oportunidades para o Galopo e poderia dar mais oportunidades para o Eric, galera. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Por quê? O Eric entrou bem. Para mim, de todos os contratados, inclusive até do Ferreira, ele estava melhor do que o Ferreira. O Eric entrou bem e sempre que ele entra bem. Talvez contra o Palmeiras não entrou tão bem, mas na maioria dos jogos eu acho que ele vem jogando legal, tá ok. Acho que é acima da expectativa daquilo que a gente esperava do Eric. Só que aí o cara some, o treinador não usa mais ele. E é no momento que o Wellington Rato se machuca. O que a gente pensou quando o Eric foi contratado? Vocês lembram, galera? Eu acho que assim, a gente tem memória curta, não. O torcedor São Paulo lembra muito bem. Pô, o Eric chega para brigar ali com o Wellington Rato naquela posição. Fica difícil ele brigar com o Lucas, mas vai brigar com o Wellington Rato. E o Lucas, inclusive, foi para o meio para a ponta esquerda. E aí o Wellington se machuca e não tem também o Eric. E aí a gente fica sem aquele lado ofensivo ali do lado direito. O Carpini fica quebrando a cabeça. O time não joga bem na maioria dos jogos. Ele é criticado pelas suas escalações muitas vezes, elogiado às vezes por outras. As trocas dele, que para mim, as trocas que são um desastre dele para mim. O desastre das trocas do Carpini quando ele faz as substituições. Tá? Aqui eu tô fazendo uma crítica construtiva, que ele poderia melhorar nisso. Até porque eu torço demais pelo Carpini, porque eu torço pelo São Paulo. Tá? Mas e aí o seguinte, o Galopo? O Galopo a mesma coisa. Aí vai ter aquele torcedor vai falar assim, o Galopo não aproveitou as oportunidades que teve, é por isso que ele é reserva. Ele é reserva porque ele foi jogar na ponta esquerda. Ele foi colocado como meia esquerda, que ele não é. O Galopo foi contratado para ser um segundo volante, para ser um homem mais avançado no meio de campo. E as duas oportunidades que ele jogou ali, ele foi bem. Foi contra o Novo Horizontino não, contra o Mirassol, foi bem contra o Santo André também, inclusive eu estava lá nesse jogo, e eu não lembro, teve mais um ainda, um terceiro jogo que ele joga ali de o terceiro homem do meio de campo, mais centralizado. Ele cai pela esquerda, o Galopo não é um ponta esquerda, ele não é um meia esquerda, ele seria esse jogador para jogar de segundo volante. Por que não testar ele de segundo volante? Qual o problema? Qual que é o medo? Ele não foi contratado para isso? Mais de 20 milhões para ser o segundo volante, para ser. Eu não estou dizendo aqui, eu não sou fã do Galopo, galera. Não estou dizendo aqui que o Galopo tem que ser titular, vocês estão entendendo? Eu só acho que ele deve ter as mesmas condições do que os outros têm, a insistência com os outros, entendeu? A confiança que dá para os outros poderia dar para ele também. É a mesma coisa, a confiança que dá aí para outros poderia dar para o Eric também. Por que não? Por que não até o Patrick ter oportunidade, já que o Wellington vai sair, o Wellington não quer ficar? Então fica esses questionamentos no São Paulo, por isso que esses dois jogadores sumiram. Eles são quebra-galhos, quando tem a oportunidade deles serem titulares, o treinador não confia no trabalho deles. Agora, você confia no trabalho do Carpini também? Deixa aí nos comentários. Eu penso que é o seguinte, o Carpini tem uma grande responsabilidade já amanhã, no domingo, contra o Novo Horizontino. Se não ganhar, aí eu acho, tá, meu amigo? Se não ganhar, o trabalho dele vai ficar muito arriscado, a continuação dele no São Paulo. Eu acho que não continua. Se ele não se classificar amanhã contra o Novo Horizontino, não continua. Mas aí só acho, tá, galera? As informações que vêm de lá é que mesmo que o São Paulo não se classificar, ele continua. Mas vamos aguardar. Tomara que ele faça o certo dessa vez. E quem deve ser o substituto do Caleri? Porque o Caleri não deve jogar. O Caleri não treinou a semana toda, não treinou, né? Está com o cisto de Baker, tá aí, tá com inflamação ali na parte, né, atrás do joelho, e não deve ir para campo, não treinou a semana. Então, quem vai ser o titular? Eu acredito que vai ser o André Silva. Chegou para isso, galera. Não chegou para isso? Pois é, Carpini, chegou o momento. Se ele colocar o Juan, que é a aposta eterna do São Paulo, se ele colocar o Juan, ele corre o risco exatamente de cair na armadilha que a gente está falando aqui, entrar em xeque a questão da escalação dele.
Mas o Juan, no meu ver, seria uma opção válida por ele acreditar no Juan, lógico. Ele confia no jogador, né? Agora, se ele entra com o André Silva, é o substituto natural do Caleri, que foi contratado para isso. Está aí, mais de 20 milhões também, que é aquele negócio, precisa contratar, precisa contratar, precisa contratar, e a gente nunca contrata. E aí, quando contrata ali, né, um substituto ali pro Caleri, se o cara não jogar nesse momento que precisa dele, vai jogar quando, né? Então, assim, não pode correr o risco. Tem que dar responsabilidade para o jogador também. Chegou para isso, tá uma semana treinando aí. Mostra que realmente tem capacidade. Eu penso que ele deve ir com o André Silva, tá, galera? Deixa nos comentários aí o que vocês acham também. Se deve ir de Juan ou deve ir de André Silva. Eu espero que ele não surpreenda, né, nesse jogo aí. De repente ele pode aparecer com o Luciano também lá entre os zagueiros, mas eu acho que não. Porque ele tem, né? Ele tem os atacantes, ou é Juan ou André Silva. Eu gostaria do André Silva, né, já estreando, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. E agora o lateral esquerdo, Alexandro, galera. Pois é, tá oficializado o interesse do São Paulo no Alexandro da Juventus, tá? O que pega, segundo o blog do São Paulo aí, do Alexandre Zanqueta e também do Avante Meu Tricolor, né? As informações aí do Rafael Emiliano também, elas são de encontro, que o São Paulo agora tem interesse oficializado, público aí. Alexandro, assim como o Flamengo também já demonstrou interesse, o Internacional também, entre outros clubes. O Internacional quer levar todo mundo agora também, tá parecendo o Flamengo, né? Entre outros clubes também aqui do Brasil, mas a Europa também tem interesse no Alexandro. A ideia é o seguinte, o Alexandro, qual que é agora? Aí que veio o negócio. Ele tem o desejo de continuar na Europa se aparecer propostas vantajosas para ele. Qual que é a ideia, né? Se aparecer um contrato lá para ele de 1 ano, galera, não vai ter interesse. Aqui no Brasil, eles devem oferecer para ele aí contrato de 3 anos para o Alexandro. 2,5, 3 anos. Lá na Europa, ninguém deve oferecer para ele um contrato de 3 anos, convenhamos. Né? Eu acho difícil. Lá eles devem oferecer um contrato de 1 ano para ele. O jogador que já tem aí, né, os seus 33, acho que vai para 33 anos. Jogador que já fez toda a sua carreira na Europa, jogador que passou pela seleção brasileira. Inclusive, eu achei que o Alexandre fosse ser mais jogador do que ele foi de verdade na Europa, inclusive na própria seleção, tá? Eu achei que ele fosse mais pelo bom começo dele no Santos, depois na Europa, né? Tá aí muitos anos na Juve e na Juventus. Agora, o São Paulo tem interesse. O problema é que se fala exatamente a questão dele voltar para o Brasil. É um daqueles jogadores também, galera, que se sente assim, inseguro quanto à segurança pública aqui no Brasil. Então o São Paulo tenta convencê-lo, né? O Muricy, principalmente, a cúpula São Paulina vai ter que apresentar uma proposta e tentar convencê-lo, assim como convenceu o Lucas, o próprio Rames Rodrigues, e entre os jogadores, o próprio Oscar, que vai voltar para o Brasil já ano que vem, em 2025, e outros jogadores. Se a gente olhar por aqui, cara, o Soares veio para o Brasil, entre outros aí, tá aí jogadores voltando da Europa, né? Mas os jogadores, quando eles passam muito tempo na Europa, tem essa ressalva, a questão da segurança aqui no país. Mas convenhamos, né? Jogadores aí, eu não vou entrar nessa questão da segurança, deixa quieto o comentário que eu ia fazer aqui, deixa para uma outra hora. Mas o que vocês acham, galera? Você acha que o São Paulo deve realmente arriscar aí a contratação no Alexandro? Acha que é muito caro? Até o momento não se falou de salário, né? Até o momento não se falou de luvas, o jogador fica. Ele já pode assinar um pré-contrato, mas agora em junho termina a temporada, ele fica livre. A Juventus não quer renovar. Olha só para vocês verem, a Juventus já não quer renovar com ele. Então já é um clube grande que não quer contar com ele, porque de repente sente que ele já não entrega aquilo. Para o futebol brasileiro, eu acho perfeito, eu acho que ainda ele rende legal. Agora, para a Europa, quem será da Europa que vai querer o Alexandre já no auge dos seus 33 anos? A Europa que sempre busca, né, jogadores ali mais jovens, né, principalmente do americano. Eu acho difícil ter boas propostas na Europa pelo Alexandre. A tendência é que ele venha parar no futebol brasileiro e o São Paulo é um dos fortes candidatos que quer contar com o lateral. Agora, se chegar, vamos aguardar. O interesse do São Paulo é nítido agora. O São Paulo, inclusive, vai fazer aí um esforço. E o Muricy é o cara aí que vai tentar também convencer o Alexandre a chegar no São Paulo. O Muricy que gosta muito dele, já trabalhou com ele. Vamos ver, né, galera? É um bom reforço? Deixa aí nos comentários o que vocês acham também, beleza? Tamo junto, galera.
Durante o dia a gente vai trazendo as atualizações da escalação do São Paulo, provável time e as notícias que forem saindo. Valeu? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos, São Paulo!